O evangelho que será lido nos templos de âmbito católico, anglicano e protestantes históricos é o de São João, no capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 37, versículo 33b ao versículo 37. Este evangelho trata da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo como o Rei do Universo. Uma solenidade criada pelo Papa Pio XI para enfrentar todo o ambiente desagregador no seu tempo. Então, este evangelho, se nós vemos com absoluta honestidade, com o levantamento necessário para entendermos o seu projeto, sua proposta, haveremos de ver Jesus proclamado rei pelo cristianismo há pouco tempo, faz a gente entender, contrariamente a essas dramaticidades que fazem aí em pregações eletrônicas, televisão, rádio, internet, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, o sangue de Jesus verteu para nos salvar da morte eterna. Esse evangelho não trata disso. O Jesus que está aí não é aquele que pregadores coaching, os pregadores preparados com lavagem neurolinguística, com gestos, com slides, com PowerPoints, enfim, para falar de um outro Cristo que não tem nada a ver com esse de João capítulo 18. Este Jesus, que foi acusado de ser candidato a rei, quando ele não o era, candidato a chefe de Estado de um império, quando ele não o era, por isso sofreu tudo o que sofreu por causa do embate dos interesses que ele enfrentou. Que interesses eram esses? Eram os do Império Romano associados com Israel. Tanto que quem entregou Jesus para ser assassinado foram os puritanos, os fundamentalistas, os fariseus e saduceus e até sacerdotes, para que ele fosse julgado e condenado sem provas. E ali estava ele. Não chegou nem a entrar no palácio, porque o seu julgamento era feito por romanos. E o interior do palácio significava para os judeus piedosos. Os bandidos sempre são muito piedosos, né? Os judeus seguidores da tradição, os teólogos, notadamente fariseus e saduceus, não podiam entrar lá, então ficaram no pátio. Pilatos veio ao pátio para interrogar Jesus, fazer interrogatório violento, constrangedor, opressor, na tentativa de destruir o próprio Jesus. Então, choques de interesses. Jesus nunca jamais defendeu os interesses do Império Romano representados aqui por esse preposto chamado Pilatos. Jesus nunca coniviu, nunca participou das jogadas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes, que, como eu disse no evangelho anterior, colocavam o templo, que era, na verdade, a sede do cofre, do tesouro de Israel, fruto da exploração do povo. Jesus sempre se chocou com esses interesses. E era por isso que estava sendo condenado. E o acusaram, então, de aspirar a ser Messias. Os judeus, que usavam essa palavra Messias para a palavra rei, o entregaram de forma ilegal
de forma desonesta, de forma criminosa, para que ele fosse condenado, para não perturbar mais, se reunindo tanto com o povo, com os pobres, com os leprosos, com as prostitutas, com os samaritanos, com os publicanos, com todos aqueles que eram extremamente explorados e mal vistos pelo Império Romano e pelos santos homens, os fundamentalistas da religião judaica. Nesse embate surge então duas questões. Quando Jesus é acusado de ser o rei, ou aspirar a ser rei, Pilatos se pergunta se ele assim admitia. Quando Jesus respondeu que o seu reino não é deste mundo. Que mundo é esse? O mundo dos acordos entre os traidores de Israel e os invasores romanos, que matavam, que atravessavam as crianças com espadas para não deixar se criarem os líderes, que crucificavam os que tentavam levantar o povo na conquista de si mesmo. Esses que geravam a miséria, a pobreza e as doenças. Esses faziam um mundo do qual Jesus não fazia parte. O reino dele não tem nada a ver com este mundo. Este tipo de mundo. O mundo dos joguetes. O mundo dos acordos. O mundo das alianças das trevas. Por detrás de tudo para que ninguém veja. É diante desse caso que Pilatos estava. E a segunda questão é a questão da verdade. Jesus disse uma verdade que não tem nada a ver com o versículo isolado, cuspido de forma dogmática e fundamentalista por um certo candidato, que não sabe nem que foi Jesus que falou aquilo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que Jesus fala aqui, quando ele diz, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. É a verdade genuína, verdadeira, que não tem nada a ver com tramas que escondem os fatos, com tramas que escondem e abafam a humanidade, com as tramas que são realizadas para impedir que o projeto do Reino de Jesus se instale, cresça e arrebanhe os pobres, os humildes, os trabalhadores e trabalhadoras, aqueles com quem ele sempre se envolveu. Esta é a verdade. É a verdade que Pilatos não conhece. É a verdade que os opressores não conhecem. A verdade que aqueles que ocupam o Estado para matar e matar gente como Jesus não conhecem. Esta é a verdade da qual Jesus dá testemunho. É a verdade que liberta. A verdade que traz vida. Vida, muita vida, vida abundante. É a verdade que emancipa e liberta as pessoas. É a verdade para as mulheres. É a verdade para as crianças. É a verdade para os velhos. É a verdade para os leprosos. É a verdade para os samaritanos. É a verdade para todos aqueles que são excluídos. Esta é a verdade que Pilatos não conhece. Esta é a verdade que os opressores não conhecem. Foi por esta verdade que Jesus veio testemunhar que ele morreu. Mas a verdade ficou conosco. Ele morreu por ela, para defendê-la, para testemunhá-la. Morreu como mártir para deixar a possibilidade para que nós a lidemos com isto. Em tempos tão sombrios, de guerras, de ameaça de guerra nuclear, de destruição do mundo, por causa da falta de verdade, por causa das mentiras que imperam, por causa dos acordos entre os poderosos, entre aqueles que traem. É a hora de nós nos sentirmos tocados por esta verdade que Jesus testemunha, por Ele mesmo que é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É nele que encontramos essa verdade. É com Ele que encontramos essa verdade. E é com Ele que descobrimos a verdade de que o mundo dele não pertence a esses acordos, que podem levar vários nomes. Aqui é Pilatos e os judeus, que na verdade eram os fariseus, os saduceus e os escribas, e também alguns sacerdotes.
Em outros lugares pode se chamar de bancada evangélica. Em outros lugares pode se chamar de bancada católica. Em outros lugares pode se chamar de tudo, menos de verdade. Então, o convite que vem de Jesus é para sermos atraídos pela verdade que liberta e que impedirá o mundo de se destruir e de fazer o que está para acontecer, de pior ainda, em nosso país. Quando eu digo nosso país, no Brasil, e quem me assiste em outros lugares do mundo, os seus países também. Esse é o convite, este é o Evangelho. É este Jesus que foi torturado por Pilatos, pelos seus soldados muito obedientes às desordens, às injustiças, à brutalidade, mas nada obedientes à verdade. Este é o Evangelho de hoje, deste domingo, que nos liberta para a verdade. Sem esse tipo de mundo, sem esse tipo de acordo, sem esse tipo de pecado, sem esse tipo de sujeira que toma conta do nosso mundo, do nosso país, o Brasil, e no de vocês que me assistem em outros lugares do mundo, os países também de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.